a galera da internet, o pessoal que está nos acompanhando online. As nossas transmissões têm alcançado muitas pessoas e a nossa oração, a nossa expectativa é no Senhor Jesus e que eles também lá, onde estiverem, você que assiste esse vídeo possa ser ricamente abençoado, em nome de Jesus, assim como todos nós aqui nessa hora. Que o Senhor nos dê a sua palavra, que ela possa falar a todos nós. Abra comigo no livro de Jonas, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, Jonas, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Amém? Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser projetado ali, não tem problema. Diz assim: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. E o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Esse é o capítulo 2 de Jonas. Um livro de 4 capítulos. Curto, porém muito profundo. E o tema de hoje, para nossa reflexão, é a baleia e a vida. Dentro da nossa série de que vale a pena viver, nós já estamos conversando há alguns meses sobre vale a pena viver, a vida que vale a pena ser vivida. Hoje nós continuamos nesse tema, nessa temática, mas o tema central da nossa reflexão deste domingo é a baleia e a vida, e óbvio que é proposital. Todos nós sabemos o que tem acontecido no meio da nossa juventude, da nossa adolescência como ser humanidade. Uma história que começou lá na Rússia, com duas jovens, uma de 15 e uma de 16 anos. Claro que eu não vou pronunciar o nome delas aqui, porque seria falar em línguas praticamente. Russo, né, não dá. Mas eu li lá, mas eu falei, beleza, nem vou guardar isso aqui, nem vou escrever, porque não dá. Mas era uma de 15 e uma de 16 anos. Quem nunca ouviu falar em baleia azul? Alguém está por fora desse negócio? Acho que está todo mundo meio que sabendo, né? É um desafio de um jogo, meio que virtual. O que comanda o jogo é virtual, se encontra na internet, e são 50 passos, são 50 desafios que essa pessoa que monitora o adolescente vai passando para ele ir cumprindo, ou para ela ir cumprindo. E tem alguns como riscar, fazer uma baleia com lâmina no braço, subir no telhado, tentar se equilibrar no telhado, e o último dos desafios é o tirar a própria vida. E chegou no Brasil. Alguns adolescentes, alguns jovens tiraram a própria vida. Então é desesperador, é desesperador. Enfim, então hoje nós vamos falar sobre esse lance da baleia aí, que parece que tem alguma coisa a ver com Jonas. Essa oração de Jonas, poeticamente, dentro de uma baleia. Jonas estava ali dentro de um grande peixe,
quero pedir licença a todos vocês para fazer uso de um costume rabínico, judeu, a chamada Midrash. Midrash é uma prática que os judeus rabinos, ou os rabinos judeus tinham de olhar para um texto com bom humor, mas levá-lo muito a sério. Poesia se interpreta assim, e a poesia das Sagradas Escrituras se interpreta com bom humor, com expectativa, e quando eu digo bom humor não é piada, bom humor é boa esperança, mas com ensinamentos profundos e muito sérios. Nós vamos interpretar hoje essa parábola de Jonas nessa perspectiva, com esperança, mas levando seus ensinamentos muito a sério. Começo dizendo que quando o ser humano diz não para Deus, ele está lascado. Jonas estava dentro de um grande peixe, ou da baleia, porque ele disse não para Deus. Deus disse: eu quero que você pegue o barco e vá a Nínive. Nínive era uma cidade que na época de Jonas era uma potência. E era uma potência opressora. Então Jonas tinha muita raiva do pessoal de Nínive. E Deus diz: eu quero que você vá para lá, você é um profeta, eu quero que você vá para lá. E ele diz não. Então ele pega um navio, compra passagem para Tarsis, sul da Espanha. E nesse vucu-vucu de que não quero fazer a tua vontade, Senhor, ele diz não a Deus. E quando ele disse não a Deus, ele voltou as suas costas ao Senhor. E aí acontece a história que todo mundo já sabe. Ele está num barco, o barco é acometido de uma grande tempestade, todo mundo não sabe o que está acontecendo. Aí ele diz: sou eu, me joga no mar porque o problema é comigo. Eles jogam Jonas no mar, Jonas é engolido por um grande peixe, e lá no grande peixe ele tem essa, na barriga do grande peixe, lembre-se que nós estamos falando de uma poesia, ele tem essa oração, ele tem esse insight, ele tem esse feedback dele com ele mesmo e com Deus. E ele entende que ele voltou as costas para Deus, ele entende que ele virou as costas para Deus e disse não, Senhor. E toda vez, meus irmãos, minhas irmãs e aqueles que nos acompanham pela internet, quando nós voltamos as costas para Deus, dá errado. Quando nós dizemos não, Senhor, nós estamos assinando o nosso atestado de que nós podemos sozinhos, nós não precisamos da ajuda de ninguém. Deus, ele é bom, mas eu sou melhor, então eu me viro. Esse dizer não para Deus é isso. Dizer não para Deus não significa necessariamente dizer não para a religião. Nem sempre. Às vezes é necessário dizer não à religião. Então Jonas, ele é um símbolo máximo, macro, da humanidade que diz não a Deus. Jonas aqui, e eu estou fazendo uma midrash aqui, lembre-se disso, Jonas, ele representa todos nós. Viramos as costas para Deus. Eu sei o que é melhor para mim. O Senhor me diz para ir para um lugar, mas eu vou para outro, porque eu sei o que é certo. Eu vou fazer o que eu acho certo. A humanidade tem essa especialidade de dizer não para Deus. Começou lá com Adão. E esse livro nos remete a uma avaliação de autorreflexão, de sabermos aonde nós estamos e que pé que estamos em relação ao nosso Deus, se estamos dizendo não para Ele. E uma das bases nossas essa noite é uma religião ou um cristianismo que só nos faz olhar para cima e não para os lados, não é digna de ser considerada aquela que anuncia as boas novas. Jonas olhava para cima porque ele era um bom profeta. Jonas era um bom servo, mas só olhava para cima. Só olhava para cima. Religião que nos coloca simplesmente a olhar para cima e não para os lados, não é digna de ser encarada como quem anuncia boas novas. Esse era o contexto de Jonas. Hoje, nós encontramos a humanidade não muito diferente. Não muito salva ou em sã consciência. Eu diria que a humanidade, e conversando com a minha esposa sobre o tema da mensagem, eu falei assim: amor, eu já sei o tema da mensagem de domingo. Ela falou: qual é? Eu falei assim: uma humanidade em colapso. Ela falou assim: não, muito agressivo.
Eu falei, é verdade. Mas é verdade. É agressivo, mas também é verdade. A humanidade está em colapso. A humanidade está em crise. A humanidade está perdida. Os adolescentes estão se matando. Os jovens entram no jogo. Mas não são eles que estão caídos, é a humanidade que está caída. A humanidade está caída. A adolescência é o espelho dos adultos doentes. Não são os adolescentes que estão doentes, a humanidade está doente. O símbolo é a nossa juventude. Já diria, né, os pastores mais experientes, se você quer saber se a igreja é saudável, olhe para a juventude dela. É verdade. Você quer saber se a humanidade está saudável, olhe para a juventude. Olhe para a juventude. É do mesmo modo. Nós vemos tempos diferentes, nós precisamos fazer essa leitura. Os tempos não são mais os mesmos, gente. A você que me ouve aqui hoje, essa noite, que tem mais idade, já conseguiu perceber que os tempos são completamente outros. Na minha época, nós éramos que nem chantilly. Comentei isso com alguns amigos na sexta-feira. Pastor, como assim que nem chantilly? Quanto mais apanhava, melhor ficava. Quanto mais se batia, melhor ficava. E se apanhasse na rua, apanhava. Como é que é? Apanhou na rua, chegar em casa, apanha também. Então você tinha que montar sua gangue, você tinha que se virar. Se você falar isso para os seus filhos hoje, você vai dizer assim, ó, se apanhar na rua, mas que rua? Eu não fico na rua. É escola, clube, inglês, sei lá, não tem rua. Então, a humanidade mudou, os tempos mudaram, nós precisamos fazer essa leitura para nós começarmos a compreender e como nos sarar como seres humanos. Não se cura a humanidade com o passado. Eu vejo o pessoal das antigas falando, no meu tempo, que no meu... meu irmão, no seu tempo, mas hoje não é mais. Eu vejo algumas brincadeiras sem graça, mas muito sem graça. Enxada azul. Dá enxada para essa molecada. Dá enxada para essa molecada. Eu te dou um livro de inglês, você vai saber ler? Não, então. Os tempos mudaram. Havaiana azul, é engraçado, mas é tosco. Na minha época, a Havaiana era azul, não era baleia. Então, essa falta de leitura do contemporâneo não soma, joga contra. Essa rigidez de antigamente não nos liga com a nova geração que precisa de nós, mas na realidade nos separa. E hoje, a linguagem é completamente outra. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu tenho exemplos aqui. Na época, antigamente, na época da minha avó, provavelmente, da minha mãe já mudou um pouquinho mais, meu pai já mudou um pouquinho mais, a nossa muito mais, e dos nossos filhos muito mais, mas na época da minha avó, era época de verdades absolutas. Os mais antigos aqui, quantas vezes na vida vocês tomaram leite com banana? Ou com manga, desculpa, leite com banana é bom. Leite com manga. Não se tomava, porque morria. Era uma verdade absoluta que ninguém contestava. Uma vez, escutando na internet uma palestra, um historiador disse assim, que ele foi para o México, e lá ele comeu abacate com sal. Aí ele chegou para a avó dele e falou assim, vó, comi abacate com sal. Ela falou assim, dá diarreia. Ele falou assim, não, vó, não dá diarreia. Ela falou assim, dá sim, certeza. Ela falou assim, vó, você sabia que o Brasil é o único país no mundo que come abacate com açúcar? O resto do mundo é todo abacate com sal? Ela falou assim, o mundo não sabe que dá diarreia. Verdades absolutas. Que hoje em dia, provavelmente as mães batem leite com manga e dão para os filhos tomar. Quem nunca comeu um abacate com sal, como é que chama? É a comida mexicana lá? Guacamole? Ó. Quem nunca? Se não comeu, experimenta, que é muito bom. Muito bom. Me chama também, que eu vou. Então, a humanidade hoje tem outra linguagem. Quantos aqui ainda enviam cartas? Vou mandar uma carta para alguém. Cartão postal. E-mail já é coisa de gente ultrapassada. Hoje o negócio é o WhatsApp, meu irmão. É instantâneo. Visualizou, respondeu. Pum, 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 pá, 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 pá.
tudo muito dinâmico, e você quer perceber. Hoje em dia, na realidade, você não precisa nem pedir identidade de ninguém, né? Você olha para a pessoa digitando. Se ela digita com o celular com uma mão e com um dedo, ela tem mais de 30. Se ela pega o celular com as duas mãos e digita com os polegares, ela tem menos de 30. Pode fazer o teste. E é tão interessante que a velha guarda está perdidinha nessa época da era digital, né? Assim, eles acham tudo bonito. Você pode ver, os jovens conversam assim, ó, VC, saudade é SDD, mensagens curtas. Meu irmão, mandou textão no WhatsApp, os caras já vão soltar, ó, quando sair o filme, eu assisto. Ninguém lê textão. Aí agora o pessoal de idade, eu acho engraçado, mas de mais idade, né, quando pega o WhatsApp, manda bom dia 5 vezes antes da meio-dia. E com imagens coloridas que piscam o tempo todo. Lembra do Orkut? Parece aquelas fotos de Orkut. Porque eles acham muito legal. Esse negócio brilha o tempo todo. Às vezes nem enxerga direito, porque a visão já não... Mas brilha, enfim, eu vou mandar aqui. Aí à tarde é 200 boa tarde. À noite, mais 420 boa noite, durma com Deus. Que você tenha um próximo dia abençoado. E bom dia vai vir de novo. Mesmo que ele já tenha desejado um próximo dia, né, bom, ele vai... A linguagem é outra, então você vai percebendo que o mundo está mudando. O mundo está mudando. Hoje o mundo conversa de outra maneira. E essa transição a um tipo de mundo, se um cara dormisse em um ano 1300 e acordasse no ano 1400, ele acordaria normal, viveria. Se a pessoa dormisse em 1990 e acordasse em 2017, ele não se comunicaria. Ele não saberia que mundo ele acordou. Se você voltasse um pouquinho e falasse assim para ele, ó, manda um torpedo para mim, ele ia procurar alguma loja de material militar para comprar um torpedo para... Entendeu? O mundo está mudando muito rápido, as coisas são muito dinâmicas. A cabeça dos jovens e adolescentes hoje estão em outra vibe, e a cabeça dos pais, dos avós, dos mestres estão ficando para trás. Essa é uma leitura do mundo, a leitura do mundo. O mundo mudou, a linguagem mudou, mas os valores não mudaram, a vida ainda vale a pena. O problema é que a gente não está conseguindo inspirar quanto à vida. O problema é que as pessoas que fazem mal falam a língua dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, e nós não estamos falando. Quem faz esse desafio da baleia, ou o monitor, tem um nome lá que eu esqueci o nome. Como? Curador? Nome antigo também, curador. Jogo moderno. Curador. O curador, ele não aparece, ele não se relaciona fisicamente, é tudo pela internet. E está influenciando. Por quê? Porque ele está usando um tipo de linguagem que chega. Eu não acho que o tempo de hoje é melhor do que o de antigamente, nem que o de antigamente é melhor do que o de hoje. Só estou dizendo que é diferente. É diferente. É outra linguagem. Nós estamos vivendo um tempo onde, eu vou ser sincero para vocês, eu acho que a humanidade passa por graves problemas. Eu fui assistir A Cabana, não sei o que eu inclusive recomendo a todos vocês, assistam A Cabana, assistam, vale a pena. Eu fui no banheiro do cinema, aí quando eu cheguei lá no banheiro, desculpa a expressão, para fazer xixi, aí estava um recado na parede, urine no vaso. Eu falei, 2 mais 2 é 4, não precisava ter urine no vaso. Jogue o papel no cesto. Dê descarga. Na hora que eu estava pensando, eu falei assim, a humanidade está doente. Porque se não tiver, será que o cara vai fazer xixi aonde? A humanidade ela tá com problemas de entender o óbvio. Hoje, dizer o óbvio é loucura. Dizer o simples
É loucura. Ou fazer o simples é sinônimo de que, tipo assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o que deve ser feito. O simples. A humanidade passa por essa crise. E essa crise da humanidade tem refletido na nossa adolescência, porque você sabe que esse jogo da baleia azul só entra ou só cai, ou eles procuram aqueles em situação vulnerável de depressão e rejeição. E nós não estamos prestando atenção, e eu separei algumas coisas para nós conversarmos aqui. Eu acho que um dos problemas desses tempos atuais, que está desconexo, ou está desconectado das gerações anteriores, é a vontade de aparecer sempre. Zygmunt Bauman, um pensador que eu gosto muito, que morreu recentemente, ele chama isso de relacionamentos líquidos. Tudo é muito líquido, nada parece que é real. Uma vez alguém perguntou assim, pastor, quantos amigos você tem no Facebook? Eu falei, sei lá. A pessoa falou assim, eu tenho 4.000 amigos. Eu digo, mentira, não tem, você não tem 4.000 amigos. 3 já dá uma despesa do caramba, uma dor de cabeça, como assim 4.000? Por quê? Porque amizade, você partilha a mesa, você chama para almoçar na sua casa, você não se preocupa com dinheiro, você não se preocupa com assunto, você não se preocupa de mostrar que você está bem o tempo todo, você consegue se abrir. Você não faz isso com as 4.000 pessoas. Não dá tempo. É mentira, mas as pessoas acreditam que ela tem 4.000 amigos. Eu acho engraçado que esse senso de internet é muito interessante. Um dia eu vi um Instagram, dizia assim, fulano de tal oficial. Eu vou dar um nome aqui, José, hashtag não, underline oficial. Assim, oficial por quê? A pessoa quer ser famosa. Então ela quer Neymar, hashtag oficial, né? Tem lá KK, hashtag oficial, ou hashtag não, underline oficial. Aí a pessoa coloca João, underline oficial. Eu falei, vai ter um monte de perfil falso seu então. Mas porque é esse senso de ser famoso, de ser conhecido, de colocar um vídeo na internet que vai bombar, que vai me fazer conhecido ou conhecida. Esse senso de quantos likes você tem. Compartilhava com amigos. Tem um quadro de um homem na montanha no século XIX, e é o homem... Humanos do som, me desculpe aí, ou da internet, desculpe, eu já volto aí. O cara está assim na montanha, né? Quadro do século XIX. E no século XIX fazia muito sentido esse quadro. A pessoa sobe a montanha para contemplar, para ver, para sentir, tal. Se esse quadro fosse hoje, estaria assim... Hashtag cheguei na montanha. KKKKKK, alto pra Dedéu. Hashtag desafio cumprido. Então, tipo, tipo assim, posto, logo existo. Tenho likes, logo sou bem sucedido. Tenho X seguidores, logo sou uma boa pessoa. E não é. Isso é líquido. Isso é líquido. Isso é dissolúvel. Isso é mentira, não é verdade. As pessoas querem postar o tempo todo. E eu acho engraçado, né? Não vou falar isso agora não, depois eu falo. As pessoas desabafam no Facebook, querem brigar pelo Facebook, aí discutem teologia pelo Facebook. Uma vez a nossa página, a página da nossa igreja, foi atacada por uma página de ateus. Os caras compartilharam a foto das nossas crianças e a lavagem intelectual começa desde cedo. Enfim. No começo nós ficamos muito bravos e preocupados, mas tipo, o que eles podem fazer? Denegrir a nossa imagem na internet? Não podem. Porque nós não somos uma igreja de internet, nós somos a igreja da Domingos Cariola, número 99. Embora usemos a internet para chegar em muitas pessoas, a PIB é isso aqui. Aos irmãos da internet, nosso carinho, nosso apreço, a nossa oração e o nosso muito obrigado, mas PIB é isso aqui.
não é? Então, mas essa preocupação, tira o selfie, logo existo. Na realidade, nós precisamos de reputação e não de likes. Nós precisamos de caráter e não de reputação. Ed Renekiewicz tem uma frase muito interessante que ele diz assim, foi questionado por uma pessoa, disse, olha, as pessoas estão falando isso aqui de mim. Aí ele disse assim, não se preocupe, Deus não irá julgar a sua reputação, mas irá julgar o seu caráter. Às vezes nós vivemos para as outras pessoas, isso aqui é diferente de altruísmo, eu não estou falando de altruísmo, eu estou falando de viver em torno do que as pessoas estão pensando. Nós vivemos em torno do que as pessoas estão achando. Hashtag quero mostrar sou feliz. Hashtag quero mostrar sou de Jesus. Quer ver uma prática um pouquinho mais antiga? Adesivo de carro. O abençoado coloca, esse carro foi Jesus que deu. E passa no farol vermelho. E para em faixa amarela. Então o endemoniado é o motorista. O carro pode até ser de Jesus, mas o motorista não. Só que há uma força que nos impulsiona a sermos, a parecermos, a dizermos o que somos o tempo todo. E há pouca inspiração, há pouco encorajamento para dizer assim, ó, nós temos que ser. Nós temos que ser. Rubem Alves vai dizer, as pessoas discutem rótulos, e não a essência. O essencial faz a vida valer a pena. E ele conclui, para mim basta o essencial. No poema, O Tempo e as Jabuticabas, o final. Para mim vale o essencial, mas para as pessoas de hoje, e com todo respeito a todas as idades, tanto esses que estão entrando na vibe da linguagem contemporânea, quanto esses que já nascem falando a linguagem contemporânea. Porque esse aqui tem que aprender, né? Quem aqui fez curso de datilografia? Para que serve? Hoje uma criança de 10 anos digita muito mais rápido, pode ter certeza. Porque o tempo mudou. A época é outra. Só que os valores não devem mudar. A vida sempre vale a pena, a vida sempre valeu a pena. Para Jonas, a vida daquelas pessoas em Nínive não valia a pena. O que valia a pena para ele, lembrando que eu estou fazendo uma interpretação poética desse texto e não teológica, para Jonas o que valia era a imagem dele. Provavelmente, se ele pudesse postar, Jonas postaria. Hashtag não falo com pecadores. Hashtag pela verdade. Jonas não teve amor pelas pessoas de Nínive. As pessoas não estão se preocupando umas com as outras. As pessoas não se importam umas com as outras. Elas estão preocupadas com a imagem dela perante tudo e perante todos. Percebem a diferença ou não? Eu vivo para os outros, mas é a minha imagem para os outros. Eu não me entrego pelos outros, porque na realidade a vida dos outros pouco me importa. É por isso que a baleia mata. Porque a vida das pessoas não vale a pena para nós. E uma das características do suicida é achar que ninguém o ama, que a vida dele não vale nada para ninguém. Segundo lugar que eu marquei aqui é a superproteção. Continuando na vibe de não valorizar, na motivação de não valorizar o outro, nós supervalorizamos a nós mesmos e os nossos. Pensando um pouquinho na questão contemporânea também, chamada bullying. Se você for na reunião da escola do seu filho, a primeira pergunta que o tema é bullying. Você vai na reunião da escola do seu filho. Primeira pergunta que você se faz é: será que o meu filho está sofrendo bullying? Não é? Quantos conseguiriam se perguntar: será que o meu filho é um causador do bullying? Ou um aplicador do bullying? Nós temos uma super tendência a super proteger os nossos filhos, os nossos netos, os nossos.
os que pensam como a gente, os que são como a gente, e desvalorizamos aqueles que não são como a gente. Um dos motivos de termos uma juventude doente, uma adolescência doente, também é a superproteção. Eu ainda peguei a época de andar descalço, pegar bicho de pé. Eu lembro da minha mãe contando uma história, e hoje minha mãe está aqui, ela pode testificar, depois vocês podem perguntar para ela, que quando eu era pequeno, meu avô mato-grossense, brabo, me pegava e colocava na terra, e ele criava porco ali perto, ali, me brincava, e dizia assim, deixa o menino brincar. Não é não? Quem pegou essa época? Pé no chão, terra, né? Hoje, a criança, meu Deus, põe capu, não sai de casa, dá dengue, passa um pernilongo, esse deve ser da ziquezira. Ziquezira foi uma brincadeira, zika vírus. Mas a gente, hoje as pessoas super protegem. Pastor, o senhor está dizendo que então as crianças devem ficar na rua? O senhor acha que as crianças devem brincar na terra? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós não devemos poupar as crianças das dores da vida, porque promessa de vida feliz o tempo todo é mentira. A promessa de vida protegida o tempo todo é mentira. É mentira. E ao mesmo tempo que nós protegemos e supervalorizamos os nossos, isso quando bebê, depois quando vai crescendo, vai, né? Eu lembro uma vez, eu não vou contar o desfecho, porque eu não estava lá, mas eu lembro uma vez que uma menina foi pega colando na faculdade, já na faculdade, com o celular. Aí o professor pegou. Aí ela falou assim, não, mas eu não estava colando. Aí pergunta, mas você ia colar? Eu ia. Mas não estava, então a acusação não procede. Chamou a mãe. Quem em sã consciência imagina que a mãe vai defender a filha contra o professor? Pois é, essa é a nossa geração. A mãe chega e diz, ela não estava colando, ela ia, mas não estava, então não pode ser. Aí eu falei, né, quando eu ouvi, eu falei assim, é verdade, né, igual o estuprador, ele está lá com as calças riadas, ele fala assim, não, eu ia estuprar, mas não estuprei, então não posso ser acusado, é a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que a mãe chega e fala, filha, você não estava, não, então eu vou pagar o advogado para te defender contra a faculdade. Pagou o advogado para defender contra a faculdade. Conversando com um amigo, ele disse, que uma pessoa queria um atestado, porque ela foi fazer um exame com ele, e ela queria um atestado. O exame durou 15 minutos. Ela queria um atestado para ficar o dia inteiro fora, porque ela tinha umas outras cocitas mais para fazer. Ele disse, eu não dou. Seu exame foi 15 minutos. Se você quiser atestar do tempo que você saiu de sua casa, tal. Mas a sociedade é assim. E nós repassamos isso para os nossos filhos. Nós repassamos isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E todo mundo acha que deve fazer aquilo que deve fazer em detrimento de si mesmo. Onde as suas causas são supervalorizadas e a dos outros que pouco me importa, que se dane. Que se dane. Essa é a pegada de Jonas quando não quis ir para Nínive. Eles? Que morra! Na realidade tem que morrer mesmo, porque bandido bom é bandido morto, não é? Não pecou? Agora quer misericórdia. Mas não pecou? Agora quer clamar a Deus? Não. Então, nós temos uma dificuldade em lidar com o outro que precisa de nós, desde que nós não sejamos o problema e que o problema não nos afete a nós ou os outros, que se dane.
Porque se o problema afetar a gente, ou os nossos, aí a gente compra briga, aí a gente contrata advogado, a gente acha base bíblica, não é mesmo? Mas como é os outros, a gente exclui que morra mesmo para não dar trabalho. Então, esse lance de filho meu não tem defeito, porque é meu filho, é um dos problemas que afeta a nossa sociedade contemporânea. Aí eu pergunto, quanto tempo você passa com seu filho? Não, ele é meu filho, ele vai ser bem cuidado. Mas quanto tempo você passa com ele? Não, é meu filho. Não, você não me respondeu a pergunta. O quanto você o inspira? Pensando nisso, eu comprei uns livros do Rubem Alves para os meus filhos. Rubem Alves. Eu gosto de Rubem Alves, falei, Rubem Alves escreve para criança, meus filhos vão gostar de Rubem Alves também. Comprei. Leram numa marra desgraçada. Leu? Não. Se não ler, não vai jogar. Então lê. Aí eu percebi, se não ler, não vai jogar. Tudo que eu falo, se não ler, não vai jogar. Se não fizer isso, não vai jogar. Aonde está o meu filho? No videogame. Aonde que eu tenho que estar? Aonde que eu tenho que estar, irmãos? O que eu fiz? Estou caçando um jogo que eu possa jogar com eles. Porque quem sabe eu jogando, ele me ouça, ele me veja. E eu possa lhes falar das poesias do Rubem Alves. Nem que seja no jogo, pelo fone. Eu tenho que chegar neles. Não posso perdê-los. Se eu não chegar, o curador da baleia chega. Se nós não chegarmos, alguém vai chegar. Se a igreja não chegar, alguém vai chegar. Alguém sempre chega. Outro ponto que eu pensei aqui sobre Jonas, que Jonas foi um molecote. Jonas foi criança. Criança no aspecto infantil. C.S. Lewis tem uma frase, o Renato citou C.S. Lewis aqui no começo, ele é um dos meus escritores favoritos também. C.S. Lewis tem uma frase assim, ó, o reino é das crianças, mas não é dos infantis. O problema é que às vezes nós não somos como crianças e somos infantis. Jonas foi infantil. Lembre-se, a poesia da interpretação do livro de Jonas que eu estou fazendo aqui hoje, remete Jonas como símbolo da humanidade doente. E um dos sintomas da humanidade doente é moleques, meninas, e não no sentido puro, não no sentido ingênuo, mas moleques e meninas mimadas, birrentas, chatas. Vá para Nínive. Não quero. Vá para Nínive. Lembram do que eu disse no começo? A humanidade é especialista em dizer não para Deus? Então, esse é o ponto que Jonas disse não para Deus. Vá para Nínive. Não, vou para Tarsis, sul da Espanha. E a Bíblia diz, se você prestar atenção, vai falar assim, Jonas fugiu da presença do Senhor. Porque, às vezes, estar num lugar que nós não queremos estar, exige de nós uma experiência com Ele. E, às vezes, o lugar que nós queremos estar não requer de nós uma experiência com Ele. E, por incrível que pareça, tem muitos cristãos que não querem ter experiências com Deus. E eu vou dizer o porquê. Somos moleques, somos meninas porque nós não queremos uma experiência real com Deus. Porque lá em Nínive, Jonas teria que confrontar a si mesmo com o amor de Deus que ama, inclusive os ninivitas. Para Jonas até então, o que valia para ele era o amor de Deus para com os que pareciam com ele e para com os que faziam o que ele achava que deveria ser feito. Que ele achava que deveria ser feito. Os ninivitas não eram dignos do amor de Deus. Os ninivitas, eles eram pessoas horríveis. Eles eram pessoas detestáveis, intragáveis. Então, às vezes o Senhor nos leva para alguns lugares onde nós não queremos ir, mas que nos requer uma experiência de quebrantamento nosso para entendermos e para compreendermos
completamente, mais profundamente. E é nessas experiências desagradáveis. Eu tenho uma coisa para te dizer. Não é certeza, não é absoluto, mas eu estou para te dizer que as experiências com Deus não são nos bons momentos. Nem sempre. Mas as mais profundas, sinceras e relevantes, quase sempre, era onde a gente não queria estar. E se pudéssemos escolher, nós não teríamos. Jonas, se ele pudesse escolher, ele não iria. O quanto você tem escolhido estar no lugar que você não queria estar? O quanto você tem desejado ter experiências com Deus, mas que te confrontem? Que jogam as suas verdades lá no chão e que você se pega sem explicação? Quanto? Há muitos cristãos no navio para Tarsis, tranquilos, dormindo no barco tranquilamente. Como profeta, hein? Eu sou escolhido, eu sou do Senhor, eu sou salvo, mas eu não tenho experiências com Deus. Eu não quebro nada, eu não abro mão de nada. Jonas nos inspira isso. Seria muito mais fácil, como eu acabei de receber no meu celular aqui, provavelmente vocês vão receber também no WhatsApp. Meu pastor me disse, desafio da baleia. Aí está lá. Em vez de 10, 50 passos para a morte, dê 10 passos para a vida. Aí estava lá. Ore, leia a palavra, vá na igreja, dê o dízimo. Eu parei no terceiro ou no quarto, eu não consegui mais ler. Eu falei, a baleia sempre vai prevalecer. A morte sempre vai prevalecer. A morte vai reinar. Enquanto nós cristãos não abrirmos nossos olhos e estarmos dispostos a nos doar, a nos entregar, a abrirmos mão da nossa vida, de colocarmos o outro na nossa agenda, as pessoas vão continuar morrendo. As pessoas vão continuar se matando. Nós vamos perder a nossa juventude. Nós vamos perder as nossas crianças, meus irmãos, se nós não abrirmos nossos olhos. Quero concluir na vibe da Midrash, levando o texto a sério, mas com muita esperança e bom humor. O mundo está em colapso. Mas Deus amou o mundo, que deu o seu único filho. Aonde estão os que levam essa mensagem? Aonde estão os que levam essa mensagem de graça? A baleia, no livro de Jonas, diferente do tempo atual, é símbolo de esperança, graça e misericórdia. Ela coloca Jonas na rota de Nínive. Ela deixa Jonas num lugar, dizem os teólogos, que a única direção que ele tinha para seguir era Nínive. Ele não tinha como ir por outro caminho. O grande peixe cospe ele, né? A expressão bíblica é vomita ele num lugar onde o único caminho que ele poderia seguir era o caminho de Nínive. É isso. A cruz nos coloca, irmãos, a cruz nos coloca na rota de um único caminho, o caminho da verdade e da vida. Verdade e vida. Não há verdade sem vida. Não há vida sem verdade. Aonde estão os que anunciam essas coisas? Onde estão? Gosto muito dos poemas de Mário Quintana. Mário Quintana, para quem não sabe, ele é um poeta gaúcho, brasileiro, gaúcho, nascido em Porto Alegre.
Ele morreu na mesma semana do Ayrton Senna. Naquela fatídica semana de maio de 1994. Sim, certo azar, né? Porque morrer na mesma semana do Ayrton Senna, você não vai ser lembrado mesmo. Mas foi. Ele tem algumas frases que são muito interessantes. Uma delas é a respeito de casamento. Ele morreu solteiro. Quando perguntado por que ele não casava, ele disse assim: eu prefiro deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma apenas frustrada. Sabe, hein? Brincadeira, é uma piada que ele fazia. Mas não é essa a frase que eu quero dizer, é só para conhecermos Mário Quintana. Boa, né? Boa, né? Boa. Mário Quintana tinha um humor sensacional. Mas o poema que eu quero partilhar dele, que me veio à memória enquanto rascunhava essa reflexão, é: um dia pronto, me acabo, seja o que tem que ser. Morrer é o que importa, o diabo é deixar de viver. É verdade, todos nós morreremos. Mas diabo é morrer enquanto ainda se vive, ou estar morto enquanto ainda se vive. Eu penso, tenho para mim, estou tentando lhes dizer isso aqui essa noite toda, é que uma vida que vale a pena é uma vida que não vive mais para si mesmo. Uma vida que não está preocupada com quantos likes você vai ter na sua foto. Mas uma vida que é capaz de olhar para a pessoa que está do seu lado. Não vive quem não partilha. Os mais antigos aqui vão me dar razão. Pelo menos em alguma coisa aqui essa noite. Mas veja, lembram que antigamente o brasileiro era mais pobre do que é hoje. Era praticamente impossível você fazer o almoço de domingo sem que cada um não levasse um pouco de comida. É daí que vem o ditado: vamos juntar panela? Era muito difícil uma pessoa bancar um almoço sozinho para toda a família. Então cada um levava um pouco. Os mais antigos vão lembrar disso. Nós íamos na casa dos nossos parentes, cada um levando um pouco, partilhávamos. E acontecia um negócio muito interessante. Normalmente a gente saía com muito mais do que a gente tinha levado. É o milagre da partilha. Assim é na vida. Assim é no reino de Deus. Assim foi com Jonas. Jonas, em sua oração, no capítulo que lemos aqui, capítulo 2, ele disse: eu estou morrendo. Eu estou sucumbindo, eu estou no mais profundo da minha solidão e da minha angústia. E a poesia retrata isso como que se ele estivesse no ventre de um peixe, no mais profundo do mar. Essa é a poesia do texto de Jonas. Não há solidão pior. E há um pensador que diz: a solidão, para ser de verdade, ela tem que ser sozinho mesmo. É verdade. Essa é a poesia do livro de Jonas. Ele estava no mais profundo do mar, na barriga de um grande peixe, sozinho, sem ninguém. E foi aí que ele teve a sua mente aberta, o seu coração quebrantado. Senhor, socorre. Coloca-me na rota da vida. E eu te bendirei, ó Senhor. Eu te louvarei. Eu falarei do Senhor para as nações. E o ato do grande peixe, vomitá-lo na rota de Nínive, é a graça de Deus nos colocando na rota dos que estão carentes da presença, da palavra, da verdade e da vida. Deixamos de viver quando somos fúteis e não quando morremos. Deixamos de viver quando somos superficiais. Deixamos de viver quando a nossa vida é banal. Deixamos de viver
Mário Cortella diz: a vida é curta demais para ser pequena. Ela é curta para muita gente, mas ela só é pequena para quem não vive. Uma das características que nos diferenciam dos animais é que somos mortais. Mas peraí, pastor. Todo mundo morre. O cachorro morre. O pato morre. O gato morre, é verdade. Mas eles não pensam sobre essas coisas. Somente nós. Nós pensamos sobre a morte. Provavelmente você pensou nisso essa noite. Se não pensou, deveria ter pensado. Porque qual é a vida que você está inspirando e deixando para as pessoas que estão à sua volta? Quantas pessoas você inspirou a respeito da vida ou do evangelho que você diz crer, praticar e vivenciar? Quantas? Nós não somos imortais, meus irmãos. Não é redundância. Fiquem tranquilos. Estou dizendo outra coisa agora. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Inspirando quanto à vida. Inspirando quanto à esperança. Esperança do verbo esperançar, como eu já disse outras vezes aqui. Porque a esperança do verbo esperançar é diferente da esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar, ela não é do alto. Ela não é de Deus. Eu espero que tudo lhe vai bem. Eu espero que você seja curado. Eu espero que a sua fome seja sarada. Eu espero que a sua angústia seja sarada. Eu espero que você encontre a Deus. Eu espero que você seja salvo. Eu espero que você seja uma pessoa melhor. Essa é a esperança do verbo esperar. O que eu convido vocês aqui essa noite é a esperança do verbo esperançar. Trabalhe para que aconteça o que você espera que aconteça. Isso é a esperança do verbo esperar, do esperançar, e não do esperar. Eu tenho esperança de que você encontre a Deus, então eu trabalho para que isso aconteça. Eu quero ser a voz de Deus para você. Eu espero que você se sinta melhor, então eu trabalho para que você seja e se sinta uma pessoa melhor. Aonde estão aqueles que anunciam uma mensagem de esperança? A baleia está matando muita gente. E vai matar muito mais pessoas. Credo, pastor, como o senhor é pessimista? Não, eu sou realista. O mundo está doente. Muitos jovens vão morrer. Não adianta campanha, não adianta fazer jejum, não adianta, irmãos. Se nós não inspirarmos a vida, não adianta. Se não começar em nós, no nosso ciclo, no nosso meio, na nossa casa, com os nossos, no nosso trabalho. A minha oração é que a baleia que levou Jonas leve aqueles que precisam amadurecer e se converter para o mais profundo dos mares. E continue em oração, esperançoso, do verbo esperançar. É por isso que prego isso aqui quase todo domingo. Que ele a vomite, ou as vomite, na rota de Nínive, na rota das pessoas, na rota dos que precisam, na rota dos que carecem. Essa é a missão do Evangelho. É por isso que nós falamos da baleia e falamos da vida. A baleia não é para a morte, a baleia é para a vida. Só o amor muda.
Só o amor salva. Só o amor traz esperança. Só o amor, irmãos. Só o amor. Se não aprendermos a amar, ainda que dermos o nosso corpo para ser queimado, vivo, ainda que nós dermos tudo o que temos aos pobres, ainda que nós pregarmos a verdade mais exegética, teológica, bíblica, batista, ortodoxa, tradicional, escambau a quatro, não vai adiantar. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero te dizer, ame. Ame enquanto é tempo. Cante uma nova canção. E inspire a canção no coração daqueles que estão à sua volta. É só o amor. É só o amor. Que juntos possamos levar essa mensagem de paz, de esperança, de um mundo melhor, onde reina a vida, onde reina o amor de Deus. Amém.